Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. No nosso papo de estatística de hoje, nós vamos falar sobre variável aleatória contínua e seus principais modelos. Primeiramente, a gente tem que relembrar aí que qualquer variável aleatória, na verdade, ela é uma função, porque ela pega qualquer elemento que esteja contido no espaço amostral e aplica ali uma determinada lei, que nesse caso seria uma função, para me dar qual possível valor. Lembrando que x maiúsculo, né, a letra maiúscula, define a minha variável aleatória. Por exemplo, eu poderia estar interessada aí no experimento seria calcular o IMC das pessoas. Eu posso determinar mais de duas variáveis aleatórias. Uma dessas variáveis, por exemplo, poderia ser o peso das pessoas que eu vou tomar no meu experimento, o y seria a altura dessas pessoas, poderia criar uma outra variável z, que seria eu estaria ali desenvolvendo, né, criando o cálculo do IMC. Então, são diferentes variáveis aleatórias que eu posso estar determinando em um mesmo experimento, tá bom? Tipos de variáveis aleatórias, a gente já tinha falado sobre a discreta e seus principais modelos. Como a gente vai falar agora da contínua, a gente precisa relembrar que uma variável aleatória contínua, ela é assim caracterizada quando os seus possíveis valores são valores no intervalo dos números reais, ou seja, de um conjunto não enumerável. Seria o caso aí de uma variável, por exemplo, peso, em que você pode ter infinitos valores de peso dentre 50 e 51 quilos. Você pode ter 50,7, você pode ter 50,75, você pode ter 50,756, você pode ter infinitos valores dentre 50 e 51. Por isso a gente fala que os possíveis valores que uma variável aleatória contínua assume estão compreendidas dentro de um conjunto não enumerável, ok? Vamos agora definir o que é uma função densidade de probabilidade. Ela vai receber esse nome, função densidade de probabilidade, quando eu estiver trabalhando com variável aleatória contínua. Vai ser caracterizada por esse f de x, esse f de x minúsculo, e essa função vai ter que satisfazer duas propriedades. A primeira propriedade é que a função ela tem que ser sempre maior ou igual a zero para todo valor de x compreendido nos números reais, por isso que de menos infinito até mais infinito, tá bom? Uma outra propriedade é que a área definida abaixo de f de x, então se eu tenho aqui desenhado possíveis valores de x, os valores de f de x aqui no eixo do y, essa é a curva de f de x, o comportamento como ela está acontecendo. A área definida abaixo da minha f de x, compreendida de menos infinito até mais infinito, tem que corresponder a 1, tem que ser igual a 1. Quando a gente faz cálculo de áreas e a gente tem uma função muito difícil, mais complexa, que não tem formas geométricas definidas que a gente saiba calcular aí através de áreas, né? O que a gente recorre? A gente recorre ao cálculo de integrais. E então, aqui não vai ser diferente. Se eu quero calcular a área abaixo de uma curva, que tem uma curvatura mais complicada, eu vou calcular então a integral de menos infinito até mais infinito da minha função, e essa propriedade me garante que calcular essa integral vai ser sempre igual a 1, ok? Então, esse f de x aqui é o modelo teórico para as frequências. Quando a gente calculava lá frequências, né, na estatística descritiva, construía tabelas de frequências, nós vimos que essas frequências, elas remetem a probabilidades, né? Então, aqui da mesma forma. E a gente vai ver que quando a gente estiver calculando essas áreas, a gente vai estar calculando probabilidades. Por exemplo, se eu definir aqui que eu quero encontrar qual é o valor de área compreendido entre esse A e esse B, o que eu tenho que fazer é calcular a integral de A até B da minha função f de x dx. Então, eu vou estar calculando essa área achurada aqui. Uma outra observação que a gente tem que fazer agora com variáveis aleatórias contínuas é que não é possível que eu calcule a probabilidade de um valor único, de um valor específico. Lembra que a gente está falando que os possíveis valores são sempre determinados em intervalos? Por quê? Porque eu não consigo calcular a área para um único valor. Se eu quisesse encontrar qual é o valor de área aqui para A, seria simplesmente essa reta. E pela definição de cálculo de área através de integrais, se eu quisesse calcular essa probabilidade de um x igual a 1a, eu ia ter que fazer a integral de a até a da minha função. E por cálculo de integrais, a gente sabe que ia dar igual a zero. Porque para variáveis aleatórias contínuas, calcular probabilidades é calcular uma área abaixo da curva compreendida entre um intervalo de valores ali que eu queira, ok?
Então, vamos para o exemplo 1. Em uma folha de metal é feito um furo e em seguida é inserido um eixo nesse furo. A folga entre o raio do furo e o raio do eixo, entre essas duas furações aí, vai ser definida como x, a variável aleatória, que vai indicar essa folga em milímetros. A função densidade de probabilidade de x é dada pela seguinte lei de formação. Então, a gente tem aqui definido, só que se vocês observarem, eu tenho uma incógnita c. Eu preciso calcular qual é esse valor de c para poder, a partir daí, com essa f de x, calcular probabilidades. Então, a nossa primeira letra vai ser determinar o valor de c, em que a minha função está definida dessa forma quando x está compreendido entre 0 e 1, e a função vai ser igual a 0 nos outros intervalos, quando x menor ou igual a 0, quando x maior ou igual a 1, ok? Exemplo 1, então, eu quero determinar o meu valor de c, sendo que essa f de x seja uma função densidade de probabilidade. Para ser uma função densidade de probabilidade, eu tenho que ter essas duas propriedades satisfeitas, como a gente disse anteriormente. Então, f de x tem que ser maior ou igual a 0 e a integral de menos infinito até mais infinito da f de x dx tem que ser igual a 1. Quando eu aplico essa segunda propriedade nessa função e igualo o resultado a 1, eu vou conseguir, então, obter qual é esse meu valor de c. Porque aplicando a integral de 0 a 1 no local onde a minha função está definida, eu vou obter 4/5 de c igual a ela a 1, então eu vou obter um valor de c igual a 5/4. Ok, pessoal, a letra B é para verificar que a f de x é uma FDP com c sendo igual a 5/4. Esse exemplo aqui é mais para efeito de vocês estarem testando, treinando aí a aplicação das duas propriedades que me garantem que uma função é uma densidade de probabilidade. Então, a primeira delas é que f de x seja positiva, ou seja, que f de x seja maior ou igual a 0. Então, vamos verificar aqui. Pegando os extremos de onde a minha f de x está definida, o limite inferior é igual a 0, o extremo inferior é 0. Substituo aqui 1 menos 0, multiplico por 5/4, é igual a 5/4. f de x igual a 5/4, cai nesse caso que a f de x é maior que 0. Se eu pegar o meu extremo superior, onde a f de x está definida aqui, onde x for igual a 1 aqui, 1 menos 1 é igual a 0. Multiplicado por 5/4, f de x vai ser igual a 0. Cai no caso em que f de x é igual a 0. Ou seja, consegui verificar a minha primeira propriedade, f de 1. A segunda propriedade é aquela em que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x é igual a 1. E isso a gente já demonstrou, né? Na verdade, a gente já usou isso para achar o valor de c na letra A, que nós fizemos no slide anterior. Então, como eu tenho essas duas propriedades que me garantem que uma função é uma função densidade de probabilidade, então, efetivamente, a f de x é uma FDP nesse caso, ok? A letra C, eu quero calcular o seguinte, com a condição de que, se essas folhas de metal com folgas maiores do que 0,8 milímetros tiverem que ser descartadas, qual é a proporção de folhas que eu vou ter que descartar? Ou seja, esse é o gráfico da função que nós temos definido para esse problema. O que a gente quer é obter esse valor achurado aqui, é obter esse valor de área. Então, eu quero obter a probabilidade do meu x ser maior ou igual a 0,8. Então, é isso que a gente vai fazer esse cálculo. Para fazer isso, eu então tenho que calcular a integral de 0,8 até infinito. O f de x, eu vou substituir a minha função ali. Ou seja, de 0,8 até 1, a função que eu vou substituir é essa daqui da linha de cima. Caso contrário, vai ser igual a 0. Então, de 1 até mais infinito, eu teria que estar integrando ali uma f de x igual a 0, que vai dar 0. Então, basta que eu faça esse cálculo. Quando eu faço esse cálculo, eu obtenho aqui, então, que a probabilidade de x maior que 0,8 é 0,0819. Letra D, eu quero determinar, então, a função de distribuição acumulada. Assim como a gente falou lá no caso discreto, eu tenho que fazer esse cálculo da função de distribuição acumulada, é calcular a probabilidade de x ser menor ou igual ao meu valorzinho de x. Então, eu vou calcular o valor de probabilidade acumulado até esse determinado valor. E no caso de uma variável aleatória contínua, é calcular a integral de menos infinito até o x da minha funçãozinha. E se em algum momento eu quero calcular a probabilidade de que x esteja contido entre A e B, como a gente tem, calcular a probabilidade acumulada pela função de distribuição acumulada, eu também posso calcular essa probabilidade a partir de um f'ão de B menos o f'inho de A.
Eu estou calculando a probabilidade acumulada até o ponto B e estou retirando a probabilidade acumulada até o ponto A, que vai me restar, então, simplesmente essa área que está achurada aqui de roxo. Eu sei que o domínio do meu f de x é todos os números, né, o conjunto dos números reais, só que minha função de distribuição acumulada só varia de 0 até 1, porque é uma probabilidade. Bom, pessoal, então, pelo conceito que nós acabamos de aprender aí sobre a função de distribuição acumulada, no nosso exemplo, calcular esse f de x é calcular a probabilidade de x ser menor ou igual aos valores que eu tenho definido para a minha função de distribuição. Então, eu vou fazer o cálculo dessas probabilidades acumuladas até 0, de 0 até 1 e a partir de 1, ok? Como que eu faço isso? Calcular a função de distribuição quando o meu x for menor ou igual a 0, é quando a minha f de x é definida com o próprio valor 0. Então, vai ser um próprio f de x igual a 0. Calcular a minha função de distribuição acumulada quando o x estiver compreendido entre 0 e 1 é calcular a integral de menos infinito até x, em que eu vou dividir na seguinte soma de integrais. Menos infinito até 0, essa f de t aqui a gente viu que é o próprio 0. De 0 até um x, esse x estando compreendido entre 0 e 1, é o quê? É aquela funçãozinha que eu tenho aqui em cima, quando o meu c é igual a 5 sobre 4. Então, essa daqui é o meu f de x, quando o x está compreendido entre 0 e 1. Aí, eu faço os cálculos, vou obter esse valor. E calcular a minha f de x, quando o meu valor de x for maior ou igual a 1, eu já vou ter todas as minhas probabilidades acumuladas ali calculadas, já vou estar no meu máximo de probabilidade, que é igual a 1, e encontrar esse valor é fazer o cálculo de integral de menos infinito a 0, de novo essa f de t igual a 0, integral de 0 até 1, a gente tem isso dado pela minha funçãozinha, essa f de t que eu tenho definida ali em cima, e de 1 até infinito, essa f de t aqui, de novo, é 0, porque cai nessa segunda condição aqui. Então, quando eu faço a soma dessas integrais, em cada uma das condições dos intervalos que eu tenho aqui, eu chego na seguinte função de distribuição acumulada. Este é o gráfico, né, da minha f de x, onde vocês podem ver, abaixo de um x, aqui o eixo do x, abaixo de um x igual a 0, a minha f de x é igual a 0. Acima de 1, a minha f de x é igual a 1. Entre 0 e 1 vai ser, então, dada pela respectiva função que eu tenho calculado aqui. 1,25 multiplicado por x menos x à quinta sobre 5, ok? Valor esperado, né, a gente tem a mesma ideia do que a gente tinha para a variável aleatória discreta, só que agora para a variável aleatória contínua, eu tenho a multiplicação do valor de x vezes a função densidade de probabilidade, isso sendo feito o cálculo disso para todos os valores percorrendo aí os reais, por isso que eu faço o cálculo através da integral aqui, tá bom? Fórmula da variância continua a mesma, só os cálculos que agora também são feitos a partir de cálculos de integrais aí, porque eu estou calculando áreas. Aqui está aquele quadrinho que a gente já tinha visto na nossa última conversa, eu estou acrescentando aqui a coluna da variável aleatória contínua. Bom, pessoal, então inserindo aí agora um pouquinho dos principais modelos contínuos, nós vamos estar falando aqui sobre o modelo uniforme contínuo, o modelo exponencial e o modelo normal, ok? A nossa distribuição uniforme contínua, ela é definida no intervalo de A até B, e a função densidade de probabilidade é dada da seguinte forma, quando o meu x pertencer ao intervalo de A a B, ela vai ser igual a 1 sobre B menos A e 0, caso contrário. A notação, quando é uniforme contínua, vai ser x tem distribuição uniforme contínua e os parâmetros aí são os limites inferiores e superiores do meu intervalo, tá bom? A esperança de x, ela vai ser dada como A mais B sobre 2, só fazer o cálculo aí da esperança conforme a gente viu, né, a fórmula de cálculo de esperança, e a variância de x vai ser dada por quadrado da diferença de B menos A sobre 12 avos. Aqui eu trago para vocês a função de distribuição acumulada. Quando eu fizer os cálculos para cada um dos intervalos definidos da minha f de x, eu vou obter, então, essa função de distribuição acumulada e as figuras respectivas à densidade de probabilidade, aqui ao meu lado esquerdo, e a função de distribuição acumulada do lado direito. Então, como o próprio nome diz, a distribuição uniforme contínua, ela é contínua para quaisquer valores compreendidos entre o meu intervalo A e B, e é dada por 1 sobre B menos A.
A função de distribuição acumulada, ela varia de 0 até 1, sendo que para valores maiores do que B, ela sempre é igual a 1, e para valores menores do que A, ela vai ser igual a 0 aí. Um exemplo aí. João é um aluno do BCT da Unifesp e todos os dias ele vai de ônibus. Vamos supor que tem somente um ônibus que ele atende e ele costuma passar pelo ponto, esse ônibus, entre 7 horas e 7h30. Se um dia o João chegar ao ponto às 7h24, qual é a probabilidade que ele consiga pegar o ônibus? Vamos definir x é o instante que o ônibus chega. Ou seja, esse x ele pode receber valores entre 0 e 30, compreendendo ali os minutos 0 e 30 da respectiva 7 horas. Ou seja, x tem uma distribuição uniforme contínua, o valor mínimo 0 e o máximo 30. Para João conseguir pegar o ônibus, o ônibus deve chegar ali, então, após as 7h24, ou seja, entre 7h24 e 7h30. É uma uniforme contínua, então eu tenho aqui, vai ser o intervalo favorável ao evento, ou seja, o ônibus tem que chegar dentre esses 6 minutos. E quais são todos os possíveis valores que o ônibus poderia chegar? São os 30 minutos respectivos. Então, eu tenho essa razão. 6 sobre 30 é igual aqui ao meu 0,2. Um modelo com aplicação em diversas áreas de engenharia e matemática é o modelo exponencial. Por exemplo, se eu quero modelar tempo de vida de equipamentos, intervalos entre chegadas de mensagens eletrônicas ou telefônicas a uma central, são bons exemplos que podem ser utilizados, através dessa minha função de distribuição. É dada pela seguinte forma. A notação, eu digo, x tem uma distribuição exponencial com parâmetro igual a beta. Nesse caso, a esperança de x é o meu próprio beta e a minha variância de x é o meu beta ao quadrado. Uma observação que eu trago para vocês é que em alguns livros, esse 1 sobre beta aqui, ele pode vir determinado como sendo um lambda, da mesma forma que aqui também vai ser. Qual é a diferença então, professora? Quando eu estou falando em lambda, ele é respectivo à taxa de ocorrência por unidade de medida. E o beta? Beta é o parâmetro de escala da distribuição. No entanto, quando essa minha função estiver sendo definida aqui pelo lambda, a minha esperança de x vai ser 1 sobre lambda e a variância de x vai ser 1 sobre lambda ao quadrado. É só simplesmente substituir essa equivalência, tá bom? Só precisamos lembrar aí que quando eu precisar usar essa função, eu tenho que saber qual é o valor do parâmetro que ele está me dando. Ele está me dando em relação à taxa de ocorrência ou em relação ao parâmetro de escala? No nosso exemplo, daqui a pouco a gente vai ver isso. Trago também para vocês qual é a cara do gráfico de distribuição exponencial. Então, aqui eu tenho o gráfico da função densidade. Como a função densidade é definida por uma lei, o exponencial está elevado a negativo, então a gente vê esse decaimento acontecendo de acordo com alguma taxa. E o gráfico da função de distribuição acumulada é probabilidade acumulada, por isso que ele vai sempre crescer até um f de x igual a 1 ali, tá bom? O exemplo, então. O tempo de vida em horas de um transistor pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição exponencial com beta igual a 500. Segue-se que a vida média do transistor é 500 horas. Qual é a probabilidade de que ele dure mais do que a média? Nesse caso, a gente vai utilizar, então, um beta, minha função de densidade exponencial vai estar usando um beta aí. Aqui é a unidade de escala 500, porque a média de tempo de vida em horas é 500 horas. Quero saber qual a probabilidade que ele dure mais do que a média. Se a média é igual a 500, então eu quero a probabilidade desse t ser maior do que 500. Vou calcular, então, a integral de 500 até mais infinito da minha f de t. Minha f de t, eu faço ali os cálculos, o que eu estou querendo obter é essa área achurada aqui, ok? Vou resolver todos os meus cálculos ali de integral e vou chegar que a probabilidade de t ser maior que 500 é 37%, se eu fizer o arredondamento aí, porque eu obtive um valor de 0,3679. Quem tiver experiência aí com R, quiser fazer o cálculo, é só aplicar esse código aqui lá e vocês vão conseguir obter aí. Bom, por fim, nós vamos falar da distribuição normal. É uma das distribuições mais conhecidas, mais utilizadas em teoria de probabilidade e inferência estatística. Mas para não ficar muito extenso esse vídeo, eu convido vocês para acessarem o nosso outro vídeo que eu vou falar especificamente da distribuição normal. Aqui é o slide nosso de referência do que a gente conversou hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.